Oi, sejam bem-vindos ao quadro Meu Bem, E eu? episódio 3. Episódio 3. Mas, meu bem, qual o assunto de hoje? Vamos direto. Eita, que hoje nós vamos falar sobre masturbação. Olha que curioso. Eu recebi de uma seguidora a seguinte pergunta, a angústia, né? Ela disse o seguinte: Eliane, meu marido só ejacula com a masturbação. Será que o problema sou eu? Vixe, o negócio tá sério hoje, então se liga, não sai daqui, que o papo está quente. Sempre às terças-feiras, aqui no canal do YouTube, uma conversa aberta sobre sexualidade e a sua vida sexual à luz da Bíblia e da ciência. É óbvio, considerando seus princípios e seus valores, ok? Lembre-se que aqui é um lugar que você pode viver os melhores anos da sua sexualidade. Não tire isso da cabeça. Aqui é um lugar de aprender, para que você possa viver os melhores anos da sua sexualidade. E eu já vou te pedir logo, claro, para se inscrever no canal, para dar o seu like e para, depois que assistir esse vídeo, copiar o link e já enviar para a galera da igreja, para suas amigas, para sua família. Por quê? Porque mais pessoas precisam ser alcançadas com esse conteúdo. E se você compartilhar, vai ser muito bom, tá bom? Quando a bênção chega até nós, a gente também precisa abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E é exatamente para isso que nós estamos aqui, para abençoar a sua vida. Então se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha esse link. Vai lá, aqui é um lugar de papo aberto, mas um lugar que você pensa, que você pode pensar, refletir sobre sua sexualidade e seu relacionamento a dois. Vamos ao assunto de hoje então? Que história foi essa? Que pergunta estranha foi essa da seguidora? Que ele só consegue ejacular com a masturbação, ou seja, só termina com a mão. E ela faz uma pergunta no final: a culpa é minha? Essa pergunta, ela é ao mesmo tempo um desabafo, traz dúvidas frente à sexualidade e uma angústia, né? Então, quando ela fala assim pra mim: Eliane, meu marido só consegue terminar com a masturbação, ela tá dizendo o seguinte: existe o sexo entre a gente, existe penetração, existe ali o intercurso sexual, vucu-vucu, mas ele não consegue ejacular. E aí, depois desse momento de intimidade, de penetração, precisa acontecer o quê? Terminar com a mão. E lá no fundo ela ainda fica com uma angústia, né? Porque ela fala assim: será que o problema sou eu? Será No que a mínimo uma culpa é dúvida, minha? no mínimo uma dúvida, criou um sentimento ruim. Mas, meu bem, ouvindo um pouco do que você falou, fiquei pensando aqui: será que a masturbação realmente gera o que a gente espera que o relacionamento sexual gere, que é uma conexão profunda entre os dois, ou gera um afastamento? Essa é uma pergunta muito importante, né? Conexão ou afastamento? Mas para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender o que é masturbação. Qual é o conceito de masturbação? Então eu quero que você entenda masturbação primeiro como sexo solitário, certo? Se liga. Então, se você entende masturbação como sexo solitário, então o que vocês fazem a dois acaba sendo o quê? Carícias, intimidade, acaba sendo um mecanismo para gerar uma excitação que cresce, que precisa existir no momento sexual. Agora, quando a gente fala sobre masturbação, sexo solitário, não tem como ele construir nada de bom para o relacionamento. O sexo, quando foi idealizado por Deus, ele tinha objetivos claros: o prazer, a intimidade, a conexão, o respeito de um para com o outro. Claro que também Deus queria uma intimidade profunda entre o casal. E a gente precisa pensar que a masturbação, o sexo solitário, ele não constrói isso. Eu estava pensando aqui, eu sei que no seu livro você teve o cuidado de colocar algumas ideias bem claras relacionadas à prática da masturbação. Eu queria que você apresentasse, porque eu acho que vai esclarecer alguns pontos que uma pessoa ou outra ainda tenha algum tipo de dúvida.
Então, ó, esse é o meu livro, Conversa Íntima. Se você ainda não leu, leia, que vai ser uma bênção aí para sua vida. E na página 113, eu falo um pouco sobre masturbação. E eu comento o seguinte, que quem pratica a masturbação sobrevive da ilusão de que pode existir prazer sexual completo sem um relacionamento. E aí fica claro quando Eliane traz a definição, então, que masturbação é sexo solitário. Um sexo solitário excluiu a parte relacional. Exatamente. E eu comento aqui também que o ideal para o relacionamento sexual é o envolvimento mútuo no ato. A masturbação, ela não exige nenhum investimento em relacionamento conjugal. Essa prática, ela se configura em um ato sexual solitário. Promove o afastamento. Respondeu, hein? O afastamento, inclusive, do convívio social que o relacionamento gera, né? E lógico, o afastamento também do cônjuge. Então, quem pratica a masturbação provavelmente busca uma opção rápida, uma opção fácil para alívio das tensões sexuais. Olha os atalhos aí de novo. Os atalhos para um prazer fácil e rápido. Cuidado com os atalhos. A pessoa que é praticante, ela começa a perder o interesse pelo relacionamento sexual conjugal, pois esse relacionamento verdadeiro, ele vai exigir o quê? Investimento. De sentimento, de tempo. Envolve trocas emocionais, relacionais e físicas. Um relacionamento sexual conjugal, ele precisa do desenvolvimento do amor, do perdão, da misericórdia e outras virtudes que somente podem ser concedidas pelo Espírito Santo. Desenvolver essas virtudes é trabalhoso, enquanto que o relacionamento sexual puro, ele deve aproximar o casal de Deus, a masturbação o afasta dele. E por que eu li todo esse texto para você? Você precisa entender o que significa a masturbação para eu poder responder a pergunta da minha seguidora. Porque quando a minha seguidora fala assim, Eliane, o meu marido, ele só termina com a mão, esse homem está me dando um indício. O indício de que ele, em algum momento da vida, já teve algum tipo de problema com a masturbação solitária. Essa busca por esse prazer rápido, fácil. E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando as pessoas apresentam a masturbação, elas apresentam como algo muito bonito, né? Só o lado bom. Autoconhecimento, você vai entender prazer como você instantâneo. funciona. Só que ninguém te conta, homens, ninguém conta pra você que o seu pênis vai se acostumar com a sua mãozinha. Com a pressão dela. E que nenhuma vagina vai ter a força e nem a pressão que a sua mão oferece para o seu pênis. E nem o ritmo que você se especializou em oferecer para o seu pênis para gerar prazer rápido. E aí eu acho que é o ponto mais importante, Eliane, que quando esse homem que já teve a prática da masturbação solitária ou relacionada à pornografia ou não, vem para o convívio de um relacionamento real com uma mulher, os problemas começam a aparecer. Talvez ele não tenha o mesmo desempenho que ele tem na masturbação com a mulher verdadeira. Isso é muito claro porque eu nunca vi masturbação ser uma coisa assim, lenta, curtindo o corpo, aproveitando cada toque. Cada sensação. Não é assim. A masturbação, ela tende a ser uma prática solitária, cada vez mais rápida. Então o estímulo ele se torna cada vez mais rápido para que você chegue no seu prazer máximo de um jeito ligeiro. Aí quando você pega uma mulher de verdade, a pressão é outra. É outro esquema. Exige envolvimento, como o texto de Eliane colocou, relacionamento, entrega. E aí eu acho que responde a pergunta. Aproxima ou afasta? Sempre vai afastar. E aí quando a gente olha para a perguntinha e a gente percebe a angústia dessa mulher, no final, a gente vai ver o quê? O que ela comenta aí, meu bem, no final? A culpa é minha? Será que a culpa é minha? Será que a culpa é minha? E eu vou dizer para ela, não, a culpa não é dela. A culpa não é dela. Na verdade, houve um aprendizado anterior. Um aprendizado de prazer que envolveu
essa prática solitária, envolveu um costume do pênis responder de forma rápida, com aquela pressão da mão. E a culpa não tem nada a ver com a mulher. Inclusive, a gente pode até dizer assim, será que a culpa é desse homem? Eu não sei nem se eu posso culpá-lo também. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que só reforça pontos positivos e não expõe de uma forma clara os reais prejuízos. Então, aqui nós estamos trazendo para você os reais prejuízos. Mas, meu bem, para além da pergunta feita pela sua seguidora, o que a gente tem visto é um outro aspecto relacionado à prática da masturbação, quando mulheres se queixam, por exemplo, que se sentem traídas, quando elas percebem que o marido mantém a prática da masturbação dentro do casamento ou dentro do relacionamento a dois. O que você pensa sobre isso? Então, a gente precisa entender que todos nós temos energia sexual. Todos nós. Agora, a pergunta é, aonde eu coloco a minha energia? Então, no caso desse marido que você está citando, ele não está gastando a energia sexual dele com a esposa dele. E o contrário também seria real, de um esposo, por exemplo, descobrir que a esposa está de alguma forma se masturbando e ele também ficar triste. Por quê? Porque ela poderia usar essa energia sexual com ele. Com ele, e está então, usando sozinho. A gente entende que o relacionamento sexual, por que eu chamo de relacionamento? Porque é algo que é construído a dois. Sim. Então, é relacionamento por isso. Para existir relacionamento, precisa existir duas pessoas envolvidas. Investindo energia para isso. Isso, querendo construir algo bom, algo único, algo íntimo, algo prazeroso. No dia que eu pego essa minha energia e coloco em outro lugar, é lógico que eu vou trazer tristeza pro coração do meu marido. Se o meu marido pega a energia dele e coloca em outro lugar, é lógico que ele vai trazer tristeza para o meu coração. Um sentimento de tristeza, um sentimento de insuficiência, um sentimento, inclusive, de que eu não sou boa o bastante para ele querer estar comigo ou para ela querer estar comigo. Então, para mim, tá claro, a masturbação, ela traz prazer sim. Isso não é novidade para ninguém, nem para os praticantes, nem para os não praticantes. Mas muitas vezes, junto com o prazer, a gente vai sentir outras coisas. Sentimentos indesejáveis como culpa, solidão, incapacidade, frustração e insegurança. E essa informação, ela não é muito popular. Meu amigo, o papo agora ficou mais sério. Porque eu tenho certeza que Deus não idealizou o sexo para terminar com a mão. A mão nem é o principal órgão do prazer. Deus não planejou o relacionamento sexual, sim, o relacionamento sexual, para gerar esses sentimentos, meu bem. Sentimentos negativos, estranhos, porque a prática sexual era para trazer só coisa boa. Então são sentimentos negativos, sentimentos que foram apresentados aqui, que nem para a mulher é legal, nem para um homem se sentir traído, se sentir insuficiente. Estranho isso. Tenho certeza que existem homens que se sentem insuficientes, incapazes ou frustrados também em sua masculinidade, quando a esposa, por exemplo, pratica masturbação solitária. Ele pode pensar assim, talvez eu não seja capaz de proporcionar prazer para essa mulher. Então, esse combo de sentimentos negativos, não acho que seja plano de Deus. A melhor parte é que a gente precisa entender que a sexualidade, ela pode ser reescrita. Ela pode ser ressignificada. Um casal como esse, da pergunta inicial, eles podem redescobrir o prazer de outra forma. Então, vamos pensar o seguinte, esse pênis que estava acostumado com a própria mão desse homem e que teve dificuldade ali em ejacular, ele pode reaprender um novo caminho do prazer. Ser treinado. Pode ser treinado, mas ele vai precisar deixar a masturbação, deixar a prática com a própria mão, para que ele volte a sentir uma sensação boa, prazerosa, que leve ao auge do prazer com a vagina da esposa. Isso é possível. Então, essa esposa, ela também pode aprender formas
de apertar mais esse pênis, de estimular esse pênis de um jeitinho diferente, que também vai ajudar o esposo. Mas Então, o mais cura. o mais legal é a gente pensar que existe uma forma de resolver. Nós podemos, enquanto casal, reaprender. E é lógico que Deus colocou esses recursos no nosso próprio corpo. Então nós temos aí os músculos do prazer que podem ajudar demais. Tanto para o homem como para a mulher. Agora lembre-se, né? É lógico que eu, enquanto esposa, posso tocar o corpo do meu marido. É lógico que meu esposo pode tocar o meu corpo. É lógico que um pode estimular o outro. A gente só precisa entender que em uma situação como essa, onde causa uma insuficiência, uma dúvida se eu sou capaz de gerar prazer no meu esposo, nesta situação não tá legal, mas tem jeito. Então, meu amigo e minha amiga, não desanime se esse tem sido o problema de vocês. Renovem, meu conselho é esse, renovem a prática sexual, não precisa ser assim. Busquem o caminho seguro idealizado por Deus, um relacionamento sexual que reconecta, que conecta e não afasta. Esse foi o episódio do Meu Bem. E eu? Episódio 3. Nos encontramos semana que vem no episódio 4. Se você tiver alguma sugestão, coloca aqui nos comentários pra gente. Nós vamos ficar felizes em gravar a sua sugestão. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte desse exército. Aqui você pode aprender a viver os melhores anos da sua sexualidade, sem abrir mão de seus princípios e valores. E até terça que vem, no próximo episódio de Meu Bem. E eu?